Começam agora as aulas do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. Isso mesmo. E vocês estão vendo como nossa mesa está cheia de coisa colorida, né? O que será que a gente vai ver hoje? Vocês já estão sabendo? Olha, tem gente que já está esperta, né? Muito bem, nós vamos trabalhar hoje com frações. Vamos ver aí o nosso objetivo da aula? Então, hoje nós vamos identificar e representar frações como quociente exato de 2 inteiros. Nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos trabalhar com a ideia de fração, né? E percebendo que esse resultado, né? Em fração, né? Em número fracionário resulta, né? Esse número resulta de uma divisão, que quociente nada mais é que divisão, lembram? Então tá. Então nós vamos fazer isso hoje e a professora, para começar, vai lembrar com vocês a aula que vocês tiveram já com a professora Tayla sobre frações. Lembram daquela aula? Então, o que nós tínhamos naquela aula? Vocês aprenderam que fração era uma parte de um todo, né? Muito bem. Então, vamos ver aí na nossa mesa aqui agora com a professora, né? Essa ideia que nós aprendemos já. A professora está só apenas revisando aqui com vocês, né? A gente não vai entrar em todos os detalhes, a gente vai fazer uma revisão rapidinha aqui agora. Então, eu tenho aqui o meu inteiro, ó, né? Um disco branco, ó, inteiro, né? Todo aqui, ó, não está dividido, que você pode ver que ele está todo, né? Não tem divisões, ele é um inteiro. E aqui eu tenho 3 cores diferentes representando frações diferentes. Então, se eu pegar e colocar, ó, esse pedaço aqui do cor-de-rosa, né? Em cima do inteiro, quanto do inteiro eu peguei? Olha bem. Olha de novo, a professora vai fazer a relação agora, ó. Eu tenho um inteiro embaixo, olha, tá inteiro ali embaixo. Eu vou pôr aqui em cima esses pedaços. Observaram? Então, ó, quantos pedaços a professora tem aqui? 2 pedaços, isso mesmo. Agora eu vou tirar um. Quanto sobrou aqui? Um pedaço dos 2 que tinham. Então, a fração é 1/2. Ou seja, eu tinha 2 pedaços e peguei apenas um. Lembrando disso? Lembraram dessa aula que a professora Tayla passou para vocês? Então, eu tenho 2 pedaços e peguei um. Então, esse cor-de-rosa aqui está representando a fração 1/2, ok? Muito bem. Agora, vamos pôr outra fração aqui no nosso disco. Vamos pôr, ó, esse pedaço aqui. Quanto vale esse pedaço agora do meu inteiro? Bem, para descobrir, eu vou ter que dividir o meu inteiro em pedaços iguais a esse. Então, tá aqui os outros pedaços, ó. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui. E vou pôr aqui. Então, a professora colocou aqui, ó, os pedaços. Quantos pedaços tem no todo dividido aqui? Vamos contar com a professora? 1, 2, 3, 4 pedaços. Agora eu vou tirar um pedaço. Quanto sobrou aqui? Então, se eu tinha 4 pedaços, sobraram 1, 2, 3. Então, sobrou 3 quartos. Eu tinha 4 pedaços e sobraram 3 agora aqui nessa nossa representação. Então, essa fração aqui é 3 quartos. Lembraram? Muito bem. Então, isso que nós fizemos aqui na mesa com a professora agora foi só uma lembrança, né, daquela aula que vocês tiveram com a professora Tayla, né? Que ela trabalhou com vocês o número fracionário como uma parte de um todo. Então, é exatamente isso, né? Quando eu tenho um inteiro, um todo, eu divido esse inteiro em pedaços iguais e retiro um pedaço, retiro 2, retiro 3, depende de quantos que eu quiser. E eu vou observar qual é a fração que eu retirei ou qual a fração que sobrou, né, dentro daquele inteiro, tá bom? Então, vamos ver aí agora o número fracionário. Esse número fracionário que a professora mostrou para vocês aqui,
1/2, né, que foi a primeira representação, depois o 3/4, esse número fracionário é composto por dois algarismos, né? Um que fica em cima da linha de divisão, o outro que fica embaixo, né? Nós temos uma linha, embaixo nós temos um algarismo, em cima nós temos outro algarismo. E aqui nós formamos um número fracionário. Vamos ver aí na telinha, professora, o número fracionário? Vamos acompanhar. Então, nós temos o número fracionário. Vejam aí, nós temos uma representação gráfica, um círculo, que foi dividido em quantos pedaços? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses 5 pedaços tá ali, ó, no número 5 que está embaixo daquela linha, né? Aquela linha, ela é uma linha que representa uma divisão, tá? Eu dividi esse inteiro em 5 pedaços. Os 5 pedaços é o número que está embaixo, é o denominador. Ele representa todas as partes do inteiro, ou seja, representa todos os pedaços. É ele que dá o nome para a fração. No caso aí, como eu estou com 5 pedaços, essa fração vai se chamar quintos. Por quê? Porque eu dividi em 5 pedaços. E a parte que eu pintei, né, que são 2 partes pintadas, está representada pelo número 2 em cima, que é o numerador. O numerador, ele é a representação da parte que a gente toma, né? Ele vai representar só alguns. Então, o número 2, ou o algarismo 2, que está acima do traço de fração, é aquele que é a quantidade que eu quero saber, alguns. Então, alguns aí são 2 só, porque são 2 que estão pintados, né? A pessoa está representando 2/5 dessa representação gráfica aí pintada. Então, o numerador é aquele que eu tomo, aqueles alguns. E o denominador são todos os pedaços que eu dividi o inteiro. Professora, mas se eu tivesse dividido em 6? Daí embaixo seria 6, daí seria os sextos. E se fosse 10, professora? Aí seria décimos, né? Porque eu teria a divisão daí em 10 pedaços. Então, vejam, esse número é o número fracionário. Esse número fracionário, a gente trabalha, né? Sempre que a gente quiser representar uma fração, essa fração pode ser uma fração de uma representação que já está pintada, igual essa que está aí, ou de alguma coisa que eu quero descobrir, né? Se eu fosse perguntar para vocês, a fração que está aí, que está pintada, é 2/5, beleza. Qual é a fração da parte que está em branco? Vamos ver lá? Pensa um pouquinho. O denominador é o todo, é todos os pedaços. Quantos pedaços? 5. Então, o denominador tem que ser 5 também. Quantos pedaços estão em branco? 3. Isso. Então, eu teria ali uma fração de 3/5. Ótimo, muito bem. Vocês estão aprendendo já com a professora. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer aqui na mesa com a professora uma outra atividade. Essa atividade vai estar escrita já vai aparecer aí para vocês, mas a gente vai pensar agora um outro conceito da fração. A gente já sabe que fração é parte de um todo, ótimo, mas ela é muito mais que isso. Hoje nós vamos ver mais um conceito relacionado ao número fracionário. Vamos ver então a nossa atividade? Vamos lá? Então tá aí, ó, é um problema que nós vamos resolver. A professora Luana pediu a 3 alunos que dividissem 2 folhas de papel igualmente entre si, para fazerem um trabalho. Quanto das folhas cada um recebeu? Bem, nós não recebemos em partes, né? Vejam, quantas folhas são? 2. Quantos alunos? 3. Então, vamos aqui com a professora agora aqui na mesa. Nós vamos resolver esse problema usando aqui o material que a professora trouxe. Vamos ver aqui na mesa com a professora? Já vai aparecer aí para vocês. Então tá aqui, ó, os nossos amiguinhos, nossos 3 alunos, né? A professora está representando aqui os 3 amiguinhos por esses 3 bonequinhos aqui, né? Que vocês estão vendo aí em casa. São as 3 crianças. E aqui estão as 2 folhas. Então, 2 folhas e 3 crianças, para dividir entre elas para fazer um trabalho. Como que nós vamos dividir isso aqui? Como que nós podemos dividir isso aqui? Bem, para começar, eu vou ter que dividir
Eu não posso dar uma folha inteira para cada um, ó. Se eu der uma folha inteira para esse, uma folha inteira para esse aqui vai ficar sem folha. Essa aqui, né, vai ficar sem folha, então não posso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir a folha em 3 partes iguais. Como que a gente divide em 3 partes iguais, professora? A gente vai fazer tipo uma sanfoninha, ó. Tipo uma sanfoninha. Aí a gente vai medindo uma pontinha com a outra pontinha, até a gente encontrar 3 pontinhas de mesmo tamanho. Olha lá, consegui. A professora juntou e fechou do mesmo tamanho. Agora a professora vai dobrar, ficar bem fincada aqui. Pronto, aqui estão a divisão, ó, das 3 partes. A mesma coisa eu vou fazer com a outra. Vamos lá, então fazer uma sanfoninha e vamos tentar achar aqui, né, 3 partes iguais. Puxa um pouquinho de lá, puxa um pouquinho de cá, né? A gente tem que ir tentando fechar. Deixa a professora segurar aqui, puxar mais um pouquinho, ainda não deu. Opa, essa aqui já tá mais difícil que a outra. Ah, agora deu. Muito bem, a professora já juntou as 3 pontinhas, ó, ficou do mesmo tamanho. Agora, vamos dobrar, para marcar essa dobra aqui, né, para ficar bem marcadinho. Segura lá, marca aqui, ótimo. E aqui, ó, mais 3 pedaços iguaizinhos. Agora vamos recortá-los, né, porque eles têm que ter cada um tanto de pedaço. Então, vamos recortar. Dividimos, né, a folha, estamos dividindo. Ótimo, cortamos, vamos cortar a segunda folha. Opa, bem certinho, né, na linha da divisão, para não ficar um pedaço maior que o outro. Se quiser, dá até para traçar uma linha mais escura, né, pegar o lápis. Se não conseguir enxergar direito, dá para fazer assim também. Ótimo, já cortei. Agora eu tenho aqui quantos pedaços? Vamos ver? Vamos contar com a professora. Deixa eu alinhar todos eles aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu posso dividir os pedaços para que pelo menos cada um deles tenha pedaços inteiros, né? Cada pedaço? Vamos lá. Um para você, um para você, um para você. Ó, cada um já pegou um. Mais um para você, mais um para você e mais um para você. Quantos pedaços eu dividi a folha? Eu dividi a folha em 3 pedaços. Quantos pedaços ficou para cada um? 2 pedaços. Então, este e este aqui equivale, né? Ó, os 2 pedaços, ó. 2 para esse. Né, vou pôr aqui do ladinho, um sobre o outro aqui, ó, para ficar visível para vocês enxergarem os 2 pedaços. Então tá lá, 2 pedaços, 2 pedaços, 2 pedaços. Eu dividi em 3 e cada um ficou com 2 pedaços. Então essa fração aqui, essa e essa, cada uma delas, essa vale 2 terços, essa vale 2 terços e essa vale 2 terços. Então nós temos aqui a fração como resultado de uma divisão. Foi isso que nós aprendemos na aula agora. A gente dividiu uma folha, 2 folhas, né, em 3 partes. Cada parte distribuída para as crianças, cada criança ficou com 2 partes. Então, 2 terços, ok? Ótimo. Resolvemos o problema? Resolvemos, né? Vamos ver lá na nossa atividade agora a resposta desenvolvida. Olha lá, ó. Nós temos então as 3 crianças, dividimos as 2 folhas em 3 partes, cada criança pegou 2 partes, então a nossa fração é 2 terços. Muito bem, então agora nós vamos colocar os nossos amiguinhos aqui de volta no lugar deles, daqui a pouco nós trabalhamos de novo. E agora nós vamos fazer mais uma atividade. Essa atividade que a professora vai fazer com vocês agora também envolve uma situação problema. Vamos ver lá com a professora? Vamos acompanhar? Dividindo os biscoitos. Então, pense você que vocês tiveram, né, ali com os irmãos em casa
e comeram um pacote de biscoito. Só que foram distribuindo. No final, sobraram 9 biscoitos no pacote. E vocês são em 4 crianças. E agora, como que a gente vai fazer para dividir os 9 biscoitos, né, que estão sobrando aí com essas 4 crianças, ou seja, 4 irmãos? Então vamos ver aqui agora a professora também na mesa. Aqui nós vamos trabalhar com os nossos amiguinhos, representando aí as crianças que precisamos dividir os biscoitos. Aqui nós estamos com os 9 biscoitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 9 biscoitos aqui na mesa. E temos 4 crianças. Posso dar um biscoito inteiro para cada uma das crianças? Será que eu posso dar um pelo menos inteiro? Vamos ver? Se eu dividir aqui, ó, um para você, deixa eu separar um pouquinho mais eles aqui, um para você. Ótimo, um biscoito inteiro já deu, um para cada um. Dá para dar mais um biscoito inteiro para cada um? Tá, né? Vamos dar mais um. Mais um. Ótimo! E agora, sobrou um. Ih, professora, e agora? Vou ter que escolher o Unidu Unité aqui para ver quem é que vai ganhar o biscoito? Não, né? A gente pode dividir esse biscoito em pedaços. Ótimo, então vamos fazer isso. Vamos dividir o biscoito aqui em quantos pedaços agora? Bem, são 4 crianças, então vamos dividir em 4 pedaços. Então vamos lá, vamos dividir bem ao meio. Faz de conta que a tesoura da professora está quebrando o biscoito. Dividimos a metade. Agora vamos dividir metade da metade. Isso. Agora vamos pegar a outra parte. Vamos dividir aqui também na metade. Agora nós temos quantos pedaços do biscoito inteiro? Observem lá, quantos pedaços? 4. 1, 2, 3, 4 pedaços. Então, eu tenho aqui a fração de quartos, né? Então, eu vou dar um pedaço para ele, um para ela e um para ela. Agora, ficamos assim. Mas quanto do biscoito cada um ganhou? E agora, como que eu vou registrar esse número, professora? É uma fração, mas eles ganharam inteiros, professora. Como que eu posso agora descobrir como fazer essa divisão se eu tenho pedaços inteiros e pedaços pequenininhos? Como que vocês acham que eu posso fazer a divisão aqui desses grandes em relação aos pequenos? Pense um pouquinho lá com a professora. Eu tenho 2 inteiros e preciso descobrir agora em fração. Ah, vamos dividir então os pedaços também inteiros? Vamos. Então olha o que a professora vai fazer aqui, ó. Eu vou dividir com a régua, que eu não vou recortar, tá? Dessa vez eu vou dividir com a régua porque eu quero deixar eles também inteiros para vocês visualizarem. Então, peraí, a professora vai dividir no meio e no meio de novo. Opa! Quantos pedaços a professora dividiu? Em 4. Opa, caiu aqui a nossa amiguinha. Vamos de novo, vamos fazer agora a divisão dos outros. Rapidinho, né, pra gente não demorar aqui na divisão. Dividimos. Opa, quase que foi lá pro chão esse aqui. Não estão querendo dividir a bolacha hoje, que nenhum deles. Vamos lá, dividir mais um pouquinho. Aí, ó, olha, a professora dividiu em quantos pedaços? 4 pedacinhos, ó, cada um deles. Então, deixa a professora colocar eles do ladinho aqui, senão eu vou derrubar. E vamos fazer a divisão rapidinho aqui dos demais. Em 4 partes iguais. Essa bolachinha tá bem facinho de dividir, né? Não tá difícil. Vamos dividir de novo. Esse outro. Biscoito ou bolacha, né? Dependendo do que a gente está querendo
Mas na nossa atividade era biscoito, né? Eram biscoitos. Então aqui vamos falar biscoitos. Vamos dividir. Olha o que a professora está fazendo. Estou dividindo. Olha, a professora está falando bastante essa palavra, né? Divisão, dividindo, porque a fração, ela também é resultado de uma divisão que eu faço, né? Porque até o nosso sinal de fração ali, aquele risco que a gente faz quando vai escrever o número fracionário, significa divisão, né? Então, ali, para vocês saberem já que fração é também resultado de uma divisão. Então, aqui a professora agora está terminando de dividir as últimas bolachinhas. Opa, biscoitos. Opa, a professora já esqueceu de novo que não era bolacha, era biscoito. Vamos lá, a última. Dividimos. E mais uma para terminar. Opa. Tem que ser dividido bem direitinho. Ótimo. Beleza. Agora o que a professora vai fazer? Vai distribuir de novo, vai arrumar bonitinho aqui para trazer as crianças para a gente analisar agora a fração de cada uma delas. Quanto cada uma delas ganhou. Então vamos ver com a professora? Bem, agora eu dividi tudo em quartos, né? Porque os pedacinhos que estão menores eram em quartos, então eu tive que dividir todos em quartos. Então a fração vai ser quartos. Quantos pedaços de quartos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 pedacinhos de quartos, então eu tenho a fração 9 quartos em cada uma delas. 9 quartos aqui, 9 quartos aqui, 9 quartos aqui e 9 quartos aqui também. Então veja lá, esse número fracionário aqui, 9 quartos, por que que tem 9 quartos? Quartos é porque eu dividi, ó. Eu dividi a bolachinha em 4 partes, então a fração é dos quartos. Só que eu peguei mais bolachas, né? Eu peguei mais pedaços inteiros de bolacha, então eu tenho mais números, maior número em cima, o 9. 9, porque são 9 pedaços dos quartos que eles comeram, né? Então, terminando o pacote, cada um comeu 9 quartos. Muito bem. Então, vamos ver aí na nossa telinha agora, né, com a professora, que esses 9 quartos que a professora está mostrando ali, ele também pode ser escrito de um outro jeito. Vamos pensar com a professora. Quantas bolachas são inteiras para cada um? 2, né, biscoitos. Quantos biscoitos inteiros? 2 biscoitos inteiros, mais um quarto, né, que ficou naquele pedacinho. Então, eu posso escrever assim, ó, 2 inteiros e 1 quarto. Ó, eu tenho que pôr esse 2 na frente do traço de fração e depois colocar 1 quarto, assim, mais que no meio ali. Tá vendo que bem no meio do 2 eu coloquei o risco da fração e depois escrevi 1 quarto? Então, esse número tem um nome, ele se chama número misto, né? O número misto por que ele chama assim, professora, número misto? Porque ele está misturando o número inteiro e fração. Então, 9 quartos é igual a 2 inteiros mais 1 quarto. E a gente conseguiu visualizar isso aí na nossa telinha com a professora, não é verdade? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer mais uma atividade. Essa atividade agora nós vamos fazer lá na telinha com a professora. Vamos observar também nessa mesma perspectiva de fração como resultado de divisão, ok? Então, vamos lá com a professora para a atividade? Vamos exercitar um pouquinho. Nós vamos fazer agora essa atividade registrando o número fracionário que está aparecendo aí nessas tarjetas de objetos e de alimentos, né? São todos alimentos, de chocolate, pizzas e frutas. Observando as situações dadas, representem com o número fracionário misto, o número fracionário, um número misto também, né? Cada uma delas, considerando também o registro das respectivas frações impróprias. Eu já vou explicar para vocês por que fala impróprias, tá bom? Vamos só observar ali agora. O chocolate. Quantos pedacinhos foram divididos a barrinha de chocolate? Eu tenho 3 barras de chocolate, estão vendo? Eu dividi elas em
Quantos? Conte-lhe com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, pulei, né? Só 8. A professora já estava contando o outro. Então, 8 pedacinhos. Se eu dividir em 8 pedacinhos, cada barra também foi dividida em 8 pedaços iguais. Vocês estão observando? Agora a professora está perguntando, alguém já comeu uns pedaços ali, estão vendo? Um pedacinho já foi. Quanto que sobrou desse chocolate? Então é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero que vocês descubram a fração dessa parte que sobrou aí, né? De cada um dos alimentos. Então vamos ver. Primeiro, se foi dividido em 8, o número que vai embaixo do traço de fração só pode ser o 8. Então a fração é oitavos. Quantos pedaços estão ali, ó? Desses 8 pedaços que a gente redividiu, quantos pedacinhos estão ali ainda sobrando? Conta com a professora. Então 8 mais 8, 16. 16 mais aqueles 4 ali que sobraram do outro que foi comido? 20. Então o nosso número fracionário é 20 oitavos. Isso mesmo, ó. O número de cima é maior porque eu estou contando os pedacinhos, tá? Agora vamos ver o outro, a laranja, né? Vamos ver a laranja. Eu tenho 4 laranjas, só que uma já foi comida pela metade. Quanto sobrou? Bem, se eu comi pela metade, significa que eu tenho que dividir todas as outras aqui na minha cabecinha, igual a professora fez aqui com os riscos nos biscoitos. Eu tenho que dividir todos eles na metade também, porque a fração é de metades, né? Porque eu dividi a última em metades, então as outras também tem que ser. Então eu já sei que no meu denominador vai ser 2, então a fração vai ser meios. Muito bem. Bem, se eu dividir na metade a primeira, a segunda e a terceira laranja, quantas metades eu vou ter? Bem, cada laranja tem 2 metades. 2, 4, 6. Mais uma metade da outra, 7. Então eu tenho 7 metades, ou 7 meios, né? A fração 7 meios. Ótimo, vamos ver a pizza? Bem, quantos pedaços a pizza foi dividida? Ótimo, muito bem, 8 pedaços também. E quantos pedaços sobraram dessas 3 pizzas aí? Porque alguém já comeu lá um pedaço da pizza. Sobraram o restante. Vamos ver quanto sobrou? 8 com 8, 16. 16 mais 6. Isso, 22. E se a pizza foi dividida em 8, quer dizer que é oitavos. Vamos ver a fração? 22 oitavos. Muito bem, ó, a gente já está trabalhando bem bonitinho com a professora aqui essa ideia. E a maçã? Bem, a maçã foi dividida metade da metade. Estão vendo ali a metade da metade? Então é 1/4. Então eu vou ter que dividir em 4 pedaços as outras 2 maçãs também. Se eu dividir em 4 pedaços todas as maçãs, eu vou ter os quartos, né? E se cada maçã tem 4 quartos, né? Porque 4 metades de metades, 4 quartos da primeira maçã com mais 4 quartos da segunda maçã vão dar 8 quartos. 8 quartos mais 3 quartos ali da última maçã. Por que 3, professora? Porque um pedaço já foi tirado. Então sobrou 3, né? Por isso que é 3 quartos. Então, 4 com 4, 8. 8 mais 3, 11. Muito bem, 11 o quê? 11 quartos, isso mesmo. Eu tenho ali a fração da maçã que sobrando, 11 quartos. Eu posso transformar todos esses números aí em números mistos, igual aquele outro que nós tínhamos visto aqui com a professora? Pode. Vamos ver a primeira lá, que é o chocolate. Quantos inteiros eu tenho? 2. E quanto da fração do último ali, ó? 4 oitavos. Isso, eu tenho 4 sobrando dos 8 que eu tinha. Então, 2 inteiros e 4 oitavos significa a mesma coisa que 20 oitavos. Muito bem, então agora vamos ver ali a laranja. Eu tenho 7 metades, ok? Então, se eu tenho 7 metades, eu vou ver quantas partes inteiras eu tenho. Quantas laranjas inteiras? 3. Mais a metade da última, né? Então, como que vai ficar esse número? Vai ficar igual a 3 inteiros mais metade, que é 1/2. Muito bem, então tenho 3 inteiros mais metade. A pizza agora, vamos ver a pizza. Quantos inteiros eu tenho na pizza? 2 pizzas inteiras, mais 6 oitavos, né, da outro pedaço que tá ali. Então vamos ver quanto ficou? 2 inteiros e 6 oitavos.
Assim que escreve, tá? Olhem bem como é que está escrevendo. Esse 2, esse 3 aí na frente, ó, ele é grande, né? Ele tem que ser maior que os outros dois números. E vamos ver a maçã. Então, eu tenho 11 quartos de maçã. Quantas inteiras? 2. Mais aquele pedaço da última, né? Que são 3 quartos. Então, vai ficar 2 inteiros e 3 quartos, ok? Então, fechou aí a ideia do número misto com o número fracionário? Muito bem. Então, nós vimos agora aí o registro de uma fração, resultado de divisões, e vimos também que a fração ela pode ser maior que o inteiro, né? Vocês acabaram de ver aí, 9 quartos, 20 oitavos, né? Então, o que significa isso? Que eu posso ter frações maiores que o inteiro? Posso ter. Essas são frações impróprias. A gente chama assim o nome delas, frações impróprias. É só para vocês saberem o que é, tá bom? São frações que são maiores que o inteiro, ok? E quando ela é menor que o inteiro, ela se chama fração própria, ok? É só para distinguir aí o que é uma da outra, que a professora comentou aqui na aula de hoje, beleza? E o que nós aprendemos hoje na nossa aula? Vamos dar uma retomada lá? Vamos ver com a professora? Então tá aí, né? O que nós aprendemos hoje? Nós vimos que uma fração pode ser dada pelo resultado de uma divisão, né? De mais de um inteiro, como nós fizemos aqui com os papéis, a divisão dos papéis com as crianças. E também verificamos, né? A fração maior que o inteiro, né? Que são as frações impróprias, que podem ser também representadas pelos números misto, né? Que é esse número misturado aí com o número natural mais a fração. E tudo isso a gente foi para cumprir o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo da aula? Identificar e representar frações como quociente exato de 2 inteiros. Então foi isso que a gente fez, a gente identificou e representou as frações aqui, né, dadas pelo resultado de uma divisão, que é o quociente de 2 inteiros. Ok, meus amores? Igual é o recadinho que a professora... antes do recadinho tem a tarefa. Olha, quase que a professora ia esquecendo. Vamos ver a tarefa rapidinho? Vamos lá na tarefa agora. Então, a tarefa tá aí, ó. São 3 situações de frações impróprias, né? Que são maiores que o inteiro. A professora quer que você escreva só a fração imprópria, tá? Não faça o número misto, né? Vamos fazer só a fração imprópria, ou seja, só os pedacinhos ali. Conte quanto foi a divisão deles, né? Ponha no denominador, que o denominador sempre vai ser aquele que um inteiro, tá? É um inteiro só. Pegue um deles, conte quantas partes tem. Então, vamos ver ali na primeira, né? A primeira, o inteiro foi dividido em 5 partes. Eu tenho 2 inteiros, mas eu peguei um inteiro e dividi em 5 partes. Então, no denominador é os quintos, né? Eu vou pôr o número 5. E daí eu conto as partes pintadas e escrevo no numerador, ok? Muito bem. Agora sim, o recadinho da professora. Ó, continue aprendendo. E tá aí, meus amores. Estamos ficando por aqui, a nossa aula já terminou, espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido, isso mesmo. Um beijinho da professora e até a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um Clube da Matemática com a professora Anali. E hoje nós temos um desafio para a gente resolver, e quem conseguir resolver esse desafio vai pintar lá atrás do certificado mais um quadrinho de que conseguiu fazer os desafios propostos aqui na nossa aula do Clube da Matemática com a professora Anali. Vamos ver qual é o nosso desafio de hoje? Então, nós temos aí uma situação de balança para a gente descobrir a massa do corpo daquela bolinha que está ali. Vejam lá. Leia com a professora aí na telinha. Descubra a massa da bolinha, sabendo que as balanças estão em equilíbrio e todas as caixas têm a mesma massa. Então agora você vai levar exatamente 5 minutinhos para tentar responder esse desafio, porque daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Vamos lá?
aí, crianças, conseguiram? Então, vamos corrigir aqui com a professora? Então, nós temos ali, ó, as duas balanças. E o que a gente tem ali? Vamos visualizar? Bem, nós temos ali um peso que é 712 gramas. E do lado de cá, nós temos dois quadradinhos, né? Duas caixinhas vermelhas. Essas duas caixinhas vermelhas, as duas juntas valem 712. Então, nós temos essa relação, ó. Duas caixinhas juntas igual a 712 gramas. O que eu vou ter que fazer com essas caixinhas? Eu vou ter que dividir ela ao meio, ou seja, dividir em duas partes. Tudo que eu fizer numa parte da equação, lembra lá do lado da igualdade? Tudo que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro? Então, tudo que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro também. Se eu dividir por 2 no primeiro membro, eu vou dividir por 2 no segundo membro também. Muito bem, dividimos a primeira ali e ficamos com uma caixinha. E dividindo 712 por 2 dá 356. Ótimo! A gente já achou o valor de uma caixinha vermelha. Vamos para a balança lá agora. Primeira balança. Uma bolinha, ela vale 3 vezes aquela caixinha. Então, 3 vezes a caixinha é igual a uma bolinha. Quanto vale a caixinha? 356. Então, eu vou multiplicar 356 por 3 e vou encontrar a massa da bolinha. E, fazendo o cálculo, nós encontramos que a bolinha vale 1068. Conseguiram achar essa mesma resposta? Encontraram esse mesmo resultado? Ótimo! Se você encontrou, muito bem. Se você não encontrou, não tem problema. Apaga lá e arruma. O que é importante é você tentar se esforçar para conseguir. Mas mesmo tentando, não conseguiu? Não tem problema. O que não podemos é desistir de fazer ou fazer de qualquer jeito. Não dá. Nós temos que nos esforçar para fazer corretamente as atividades. Mas se a gente se esforçou e acontecer um erro, não tem problema, a gente apaga e arruma. Tudo bem? Então tá aí, meus amores, não esqueçam, né? O seu esforço é que vai te levar mais longe na tua aprendizagem. Nunca desista, porque é se esforçando que a gente aprende, tá bom? E lembre que nós vamos estar aqui na próxima aula do desafio aqui no nosso clube. Até lá! Um beijinho! Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oi crianças, tudo bem com vocês? E aí, aproveitaram bastante as férias? Se divertiram? Estão animados para um ano inteiro aí de estudos cheio de coisas legais, coisas bacanas, né? Vocês estão retornando para as escolas agora presencialmente, depois de um longo período em que passaram em casa. Então deve estar muito animado, muito no pique para aprender muitas coisas. E agora com esse novo formato em que a gente vai aprender aí um pouquinho pela TV, um pouquinho lá na escola, isso é muito bacana, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando, eu estou aqui para uma aula de formação humana e ensino religioso. Então, essa disciplina já foi apresentada pela professora Kelly na semana passada, né? A professora Kelly falou um pouquinho sobre o que significa a formação humana, mas antes de começar, eu quero dizer que essa é uma área muito importante porque ela fala sobre nós, sobre quem nós somos no mundo, sobre como nós devemos ser para que a gente consiga conviver em paz, né? E também sobre, no caso, o ensino religioso, né? As religiões fazem parte das culturas da sociedade, da nossa cultura, e elas precisam ensinar pra gente coisas boas, né? A maioria delas ensina coisas boas, mas mesmo assim, às vezes, as pessoas desviam e acabam praticando coisas ruins. Mas vocês estão aqui para aprender a coisa correta e a coisa certa a se fazer, certo? Então vamos dar uma olhadinha, qual que é o tema da nossa aula de hoje? Então o tema é a vida, o nós e a biodiversidade. Então olha, tem 3 termos aí bem importantes. O primeiro deles, a vida, que tem a ver conosco, né, com a vida aí como um todo que existe no planeta Terra.
o nós, na aula passada, lá com a professora Kelly, vocês aprenderam sobre o eu e o outro, né? Agora a gente vai falar sobre, a gente vai subir um degrauzinho aí nessa discussão. Por quê? Porque o eu é algo individual, né? Então, por exemplo, eu, professor Fernando, você aí aluno, você é aluna. Mas, quando todos nós juntos aí temos um pensamento, alguma coisa, nós formamos o nós. E nós temos a capacidade de mudar e transformar o nosso mundo para um lugar melhor, certo? E além disso, a gente vai falar sobre a biodiversidade, porque a biodiversidade tem tudo a ver com a vida, né? Se a gente falar sobre vida, é impossível a gente falar sobre, não falar sobre a biodiversidade, porque a vida, por exemplo, humana, não depende só dela, né? Existe aí toda uma organização dentro do espaço terrestre, né? Do globo terrestre, em que a gente depende uns dos outros. Então a gente vai discutir sobre esse tema na nossa aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos? Então, os nossos objetivos são refletir sobre as diversas formas de vida que existem na Terra, compreender a importância do nós, compreender a biodiversidade como fator fundamental para a vida na Terra, e a gente também vai conhecer os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Esses objetivos aí foram criados por um motivo e a gente vai chegar nele aí no finalzinho da nossa aula. Então vamos prosseguir. Então, para refletir, para começar o nosso estudo, então eu quero que vocês pensem sobre essas 4 perguntinhas que estão aí na tela. Então só pensa. O professor vai fazer a leitura e você pensa e imagina o que vem aí na tua cabeça logo que eu fizer essa pergunta. Então olha a primeira. Você já parou para pensar na vida? Na sua vida, na vida de alguém que você ama, né? Por exemplo, de algum familiar. Já parou para pensar na vida? Nesse momento que a gente está vivendo agora da Covid-19, de uma pandemia, né, onde muitas pessoas estão morrendo, vocês pararam para pensar na importância da vida das pessoas? Do quanto é importante que as pessoas vivam, que tenham saúde? Já pararam para pensar nisso? Então, eu acredito que sim, né? Mas o que é a vida? Olha a segunda perguntinha aí. O que será que é a vida? Todos nós temos vida, certo? Mas o que é ela? Quem tem vida aqui no planeta Terra? Será que são só os seres humanos? E quem é que vive aqui na Terra? Quem tem vida no nosso planeta? Então, essas perguntas vão guiar as nossas reflexões da aula. Vamos prosseguir. Então, olha a tirinha que o professor trouxe para vocês aí, né? No caso ali de dois personagens discutindo sobre o que é a vida. Então, vamos ler lá com o professor. O que é a vida? A vida é este intervalo de tempo onde habitamos este maravilhoso planeta com o objetivo de torná-lo melhor. A vida é um presente, temos muita sorte por estarmos vivos. A vida é incrível, né? É sim. Então olha que bacana aí, eles refletindo ali no caso sobre a vida. No caso essa vida ali é um mofo, né? Tá vendo que aqui na última imagem a gente consegue ver que é uma laranja ali que tá mofada em cima, né? O mofo é uma forma de vida, por exemplo. E no caso ali, claro que é uma sátira, né? Porque esse tipo de vida não raciocina, né? Só os seres humanos conseguem raciocinar, mas eles estão refletindo sobre o quanto é importante. Porque pensa só, se tivesse uma laranja lá e não tivesse um organismo que fizesse essa laranja, por exemplo, apodrecer, essa fruta ficaria a vida inteira aí na Terra. Então as coisas têm um ciclo, né, de nascimento e de morte que precisam passar. E aí toda a nossa organização, todos os micro-organismos, todos os animais, todos os seres vivos na Terra possuem aí, no caso, esse ciclo de vida e morte, né? Bom, é preciso a gente falar sobre o tema da vida, sobre o quanto a gente é sortudo por viver num planeta que oferece condições para que a gente exista, né? Olha aqui, a gente está vendo uma imagem do sistema solar, certo? E olha ali a flechinha em cima do planeta Terra. O planeta Terra é o único planeta dentro do sistema solar que possui vida como a gente conhece. É muito importante que o professor fale isso para vocês, né? Vida como a gente conhece, porque o universo é muito grande, muito mesmo, né? A gente sabe que, por exemplo, os seres humanos, o homem só conseguiu ir até a Lua até o momento, né? Então pensa só, a Lua já está muito longe da Terra, mas se a gente for pensar no tamanho do universo inteiro, pode ser que existam outras formas de vida em outros planetas, né? A gente não sabe disso, são suposições, a ciência não comprovou nada disso, mas pelo tamanho do universo é muito provável. No caso da Terra, a gente tem aí a distância certa do Sol, então a quantia de luz que chega do Sol no nosso planeta possibilita que as plantas façam a fotossíntese, por exemplo, né? Possibilita que as águas não evaporem dos oceanos. Então a gente tem luz, a gente tem água, a gente tem um solo que consegue produzir alimentos, né? Então tudo na nossa organização aqui no planeta Terra, ele é muito privilegiado. Até a própria Lua ali, que está do ladinho da Terra, tem um papel muito importante aí para a nossa vida, né? Para a vida dos seres humanos, desde o início da história
da humanidade. Então nós somos muito privilegiados, né? É importante saber, ressalto para falar para vocês novamente, que até onde a gente sabe, só o planeta Terra tem vida como a gente conhece, né? Então, toda a vida na Terra possui ciclos. Então, percebam aí que o professor trouxe 3 exemplos para vocês. O primeiro deles é da borboleta ali, né? Primeiro, ela tá uma larvinha ali, depois ela se transforma no casulo, né? E chega a borboleta. Olha no caso das plantas, uma sementinha que vai crescendo, se torna uma árvore, né? Dá flores e dá os seus frutos. Também esse é um ciclo aí da vida das plantas, né? E também, ali no caso, na última representação, é o ciclo da vida dos seres humanos. Faltou ali no caso o bebezinho recém-nascido, né? Mas as pessoas vão crescendo, se tornam adultos, depois chega uma velhice e, como o professor falou, a vida na Terra possui esse ciclo de início e fim. O início é marcado pelo nascimento, pelo surgimento dessa vida na Terra, e o fim é marcado pela morte. Então, a morte é, infelizmente, algo natural, mas a gente sabe que é um processo, no caso, que a gente precisa passar, porque todo mundo um dia, infelizmente, né, vai morrer. Bom, e quais são esses tipos de vida? Então, a gente tem a vida terrestre, né, que são esses seres que possuem vida e que estão aí acima da Terra ou até mesmo abaixo dela. Por exemplo, a minhoca. A minhoca é um tipo de vida, né? Ela fica embaixo da Terra. Existem N organismos aí e outras formas de vida que também permanecem embaixo. Mas o professor trouxe ali uma imagem que mostra tipos de vida aí que ficam acima do caso do solo, né, da Terra. Existe também vida na água, muita vida na água. Existem regiões, por exemplo, do oceano que são inexploradas, que a gente nem sabe que animais que existem naqueles lugares, tão profundos que eles são. Então, muita vida também dentro das águas. Existe também vida aérea, vida nos ares, né? É claro que esses animais, eles vêm na Terra para buscar alimento, para buscar água, mas eles voam, então eles dominam o espaço aí, no caso, do ar, né? Vivem voando, no caso. Então, muitas formas de vida. Bom, bilhões dessas formas de vida nós nem conhecemos ou nunca vimos, pois não conseguimos enxergar a olho nu. Aí vocês estão vendo uma fotografia com alguns seres vivos aí microscópicos, né, que são só possíveis de serem vistos com a ajuda do microscópio. Um outro exemplo também, né, de um ser vivo é o próprio vírus da Covid-19, né? A gente não consegue enxergar ele, mas a gente sabe que ele é um ser vivo e que causa muitos males, inclusive, né? Mas todas as formas de vida, seja lá de uma bactéria muito minúscula até o elefante, que é um animal gigantesco, ou, por exemplo, uma baleia dentro do oceano, né? No caso, habitam o nosso planeta, que é o território desses tipos de vida. Se essas vidas saem, por exemplo, daqui e vão para outros lugares, elas precisam ir aqui. O ser humano, por exemplo, quando foi para a Lua, né? A gente precisa de um equipamento todo próprio para ter oxigênio, porque o nosso planeta ele é todo perfeitinho para que tudo isso tenha para a gente de uma forma muito fácil e acessível, né? É claro que a gente sabe que as atitudes dos seres humanos estão acabando com esse ambiente. A gente já vai chegar nesse assunto daqui a pouquinho lá no prosseguir da aula, tá? Então, o que será que diferencia os seres humanos das outras formas de vida presentes na Terra? Então, o que será que torna nós, seres humanos, diferente das outras formas de vida? E olha o que o professor falou, diferente. Não estou falando que é melhor ou pior, tá? É muito importante que a gente saiba disso, porque por muito tempo os seres humanos acreditaram, e tem muita gente que acredita ainda, que nós, seres humanos, somos o topo da cadeia alimentar, nós comandamos tudo, né? E isso não é nem um pouco bacana, porque esse é um pensamento até um tanto quanto destrutivo. A gente sabe a situação que está o nosso planeta, né? Muito por conta das consequências das nossas atitudes, minhas, de vocês, e aí de todo mundo que já viveu no nosso planeta, né? O que cabe a nós é tentar mudar um pouquinho disso. Mas o que será que diferencia então a gente dos outros seres vivos que estão na Terra? Então olha a definição aí na tela. Os seres humanos são animais racionais, ou seja, animais que possuem capacidade de raciocinar, não agindo somente por instinto. Então, lembra lá, por exemplo, do gato e do cachorro. Gato e cachorro costumam ter uma rixinha entre eles, não tem? Mas será que é porque o cachorro odeia o gato? Será que o cachorro tem esse sentimento de ódio? Não, né? Não tem. Então, essa capacidade de sentir as coisas, de você gostar de algo, de não gostar de algo, é particular dos seres humanos. Isso só é possível porque a gente consegue raciocinar. A gente, por exemplo, consegue saber qual que é o nosso refrigerante preferido, né? Então, por exemplo, tem gente que gosta mais de uma marca, tem gente que gosta de outra, e isso varia de ser para ser. Os animais não têm muito disso, né? Eles agem por instinto, então eles agem ali conforme as necessidades deles. Então, se o cachorro não gosta do gato, não é porque ele odeia o gato, é porque é um instinto natural do animal, né? O que une os seres humanos é justamente o que todos temos em comum, o instinto pela sobrevivência da espécie, a necessidade da vida em sociedade, haja visto
que, como já diriam os filósofos, o ser humano é, antes de tudo, um ser social. Não é possível sobreviver sozinho. Então, nós, seres humanos, também temos essa necessidade, assim como várias outras formas de vida na Terra, de vivermos aí em comunidade. Por isso que é tão importante a gente praticar e tentar construir um mundo de paz, né? Porque pensa só, se a gente necessita dos outros, né? Necessita das outras pessoas, que as outras pessoas fiquem próximas de nós. Será que é bacana que a gente viva em desunião? Acho que não é, né? Nem um pouco. Então, vamos prosseguir. Então, olha, mais uma tirinha que o professor trouxe aí pra gente dar uma refletida. Leia aí na tela junto comigo. Qual a diferença entre os humanos e os animais? Isso está certo? Não seria a diferença entre os humanos e os outros animais? Então repara, esse menininho está fazendo uma atividade pelo jeito aí da escola, né? Ele está com a mochilinha ali do lado e ele encontrou essa pergunta. Qual a diferença entre os humanos e os animais? Mas ele está questionando essa pergunta. Ele está dizendo que a pergunta correta deveria ser: qual a diferença entre os humanos e os outros animais? Com isso, ele está dizendo, ele está colocando ali, que nós, seres humanos, também somos animais, né? Nós somos animais, por exemplo, mamíferos, né? A gente sabe que quando a gente nasce, tem ali no caso o leite materno, então nós também somos animais como todos os outros animais, só que com a diferença de que nós temos aí a capacidade de raciocinar, né? De pensar. Bom, aqui eu tenho uma imagem para a gente também fazer algumas reflexões, certo? Por quê? Porque essa capacidade do ser humano de raciocinar, de pensar sobre as coisas, de pensar em tudo antes de agir, ela resulta em algumas consequências. Então, por exemplo, olha a primeira imagem, está escrito ali em cima, ego. Está o ser humano no meio e todos os animais em volta dele, reparem. E do lado a gente tem uma outra imagem que está escrito eco, e o ser humano está integrado com todos os outros animais. Então a primeira imagem ali, que está mostrando o ser humano no meio, ela faz a gente refletir sobre esse pensamento egoísta, ó. Ego, vem de egoísmo, de egoísta. Esses seres humanos que são egoístas por pensarem que tudo na Terra está à disposição nossa. Que a gente pode destruir o planeta, que a gente pode acabar com as águas, que a gente pode derrubar as florestas. Então esse pensamento é muito errado, porque a gente está pensando só no nosso próprio umbigo. Por isso que ali em cima está escrito ego, que vem de egoísmo. E do outro lado tem o eco, que é o ser humano, aí no caso, integrado a todas as outras formas de vida. Eco vem de ecossistema. É a consciência do ser humano de que nós fazemos parte de um ecossistema, que nós estamos vivendo, nós vivemos, na verdade, deveríamos viver integrados com todas essas formas de vida e não querendo acabar com tudo que aparece na nossa frente, né? Então, vamos ver aí mais uma imagem que vai ilustrar isso que o professor está falando. Então, olha o que é o ego ali. O ego é eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. É sempre eu pensando em mim e nunca pensando no outro. Esse pensamento egoísta, ele está levando o planeta a sofrer tudo que ele vem sofrendo, né? Ano passado a gente viu aí muitas queimadas de florestas, incêndios criminosos, por exemplo, né? Muita coisa ruim, muita criminalidade. Tudo isso tem a ver com o ego, com as pessoas pensarem somente nelas e não no próximo, né? Quando, na verdade, a gente deveria ter um pensamento eco, no caso, de proteger todo o ecossistema, de preservar todas as formas de vida. Existem muitos animais que estão com risco de extinção. Por exemplo, a abelha é um animal super necessário aí para a vida na Terra, né? E ele está aí com risco, as abelhas estão com risco de entrar para a lista de animais que vão entrar talvez em extinção. Então pensa só, se essa vida que é tão pequenininha, ela some do planeta Terra, a gente vai ter um efeito, a gente vai colher algum fruto. Assim como, por exemplo, se a gente acabar com as florestas da Amazônia, né, a gente vai ter também uma consequência em relação a isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não agir de forma egoísta e pensar aí numa forma mais integrada, pensando em todo o ecossistema e não só no nosso umbigo, né? Vamos prosseguir. Para refletir, mais algumas perguntinhas ali, ó. Os seres humanos são melhores do que as outras formas de vida que existem na Terra? Nós dependemos das outras formas de vida? Devemos nos integrar ou nos considerar autossuficientes? Já ouviram essa expressão, autossuficiente? Autossuficiente é quando eu consigo me manter vivo aí por mim mesmo, não dependo de ninguém. Será que isso é verdade? Claro que não, né? O professor acabou de ler um texto dizendo que o ser humano ele é um ser social, ele precisa viver em sociedade, né? Então, nós precisamos nos integrar com a natureza, entender que a natureza é muito importante para que a vida permaneça como muito boa, né? Que a gente consiga viver, que a gente consiga respirar sem poluição, que a gente consiga ter as florestas para produzir o oxigênio para a gente poder respirar, que os rios continuem limpos para que a gente possa beber a água.
Então tudo isso tem a ver com o pensamento, né, de ecossistema e não de egoísmo. Olha o que a Madre Teresa de Calcutá, que é uma figura aí muito importante para a religião católica, né? Mas enfim, qualquer pessoa aí que olhe para as palavras da Madre consegue se identificar com o que ela falava, né? A raiz de todos os males é o egoísmo. Então, ela dizia que todos os problemas giram em torno do egoísmo, exatamente de se pensar que tudo gira em torno do nosso umbigo, das nossas vontades, daquilo que a gente quer, né? Por exemplo, as pessoas jogam lixo na rua, elas não pensam no meio ambiente, né? Elas estão pensando só nelas mesmas, ao invés de esperar, jogar depois em casa o lixo. Então, tudo isso tem a ver aí com o egoísmo. A pessoa pensando somente nela, né? A gente precisa combater esse tipo de pensamento. Olha aqui uma outra imagem que faz a gente refletir um pouquinho também. Observa aí na tela. Então reparem que são várias pessoas cortando a grama, aí no caso, né, da sua casa. Mas uma jogando ali, no caso, o lixo, o resto ali do que eles estão cortando, no lado do outro. Então ninguém está pensando no bem comum. Cada um está pensando em si. Então olha aí como as pessoas não estão pensando, estão pensando na verdade de forma individualista, né, egoísta. Isso é muito ruim. Olha outra imagem aí que mostra pra gente também o pensamento do egoísmo. Um homem ali com um monte de maçãs vendo uma criança e escondendo delas. Ele está pensando só nele, não está pensando no próximo, né? Agora, nesse momento, a gente está vendo muitas pessoas nas ruas pedindo coisas. Por quê? Porque elas estão desempregadas. A gente vive num mundo onde as pessoas não têm emprego, elas não conseguem dinheiro e elas não conseguem sobreviver de forma digna. Isso é muito ruim, porque a gente tem um planeta que tem recursos para todo mundo, que poderia acabar com a fome da Terra inteira, mas ainda existem aquelas pessoas que detêm todo o dinheiro, enquanto que muitas outras não possuem quase nada, nem para sobreviver. Isso é muito injusto, isso é muito ruim, e isso é uma construção social, né? A gente precisa lutar para que esse tipo de coisa acabe. Olha aí, pensando só no dinheiro, o professor estava falando um pouquinho sobre isso, né? Pessoas que não se importam com o outro, né? Que se dane o outro. Tá passando fome? Problema dele. Imagina só que terrível isso, né? Isso é muito ruim e é muito egoísta, é um pensamento muito egoísta. Por isso que a gente precisa sempre tentar ajudar o próximo, né? Mas o que se opõe então ao egoísmo? O que se opõe a esse pensamento que, aí no caso, individualista das pessoas, né? Vamos ver? O ser humano e o meio ambiente têm uma relação dependente. Um depende do outro para sobreviver. É do meio ambiente que retiramos diversas fontes de sustento. Então a gente só consegue se alimentar porque existe o meio ambiente, né? As pessoas se afastaram do mundo natural como se não fizessem parte dele, mas fazem. Com a era tecnológica, com todo o processo industrial, a humanidade conseguiu contaminar o ar que respira, a água que bebe, o solo que produz alimentos, os rios, destruir as florestas, os habitats e os animais. Todas essas destruições colocam em risco a sobrevivência dos próprios seres humanos. Volto a falar, a gente não é autossuficiente, a gente precisa de todas as vidas na Terra. Precisa de tudo, que tudo continue do jeito que está, né? O maior problema no planeta hoje é entender e resolver a relação homem versus terra. Então a gente está vendo aí uma guerra, né? O homem versus a terra, não o homem como alguém que vive na Terra, para que consiga viver em harmonia e em equilíbrio com o planeta. É importante haver um processo participativo e sustentável, cada um fazendo a sua parte e respeitando o ciclo de cada ser. As técnicas adquiridas pelos seres humanos devem servir para proteger o planeta e não para destruir a vida. Deve existir respeito à grandeza da natureza, reverência à terra, caso contrário, não será possível evitar a sua e a nossa destruição. Semana passada chegou uma nave, não é uma nave o nome, né? Mas o professor não vai saber dizer para vocês, uma sonda, um equipamento, um robô lá em Marte, né? E essas expedições para Marte, elas têm por objetivo tentar entender se esse planeta ele pode receber vida no futuro. Então pensa só, ao invés dos esforços aí se unirem para a gente proteger o nosso planeta, as pessoas já estão, né? Aí os cientistas estão já buscando um novo lar caso dê um problemão aqui na Terra. Por quê? Porque a gente já está vendo o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Tem muita coisa ruim acontecendo. Então a gente precisa proteger o nosso lugar, porque a gente sabe que se, por exemplo, conseguirem colonizar Marte, que consigam levar pessoas para viver lá, essas pessoas que vão ir para lá não vão ser as pessoas pobres, né? Vão ser só as pessoas muito ricas, porque o nosso mundo ele é organizado assim. Só consegue aí viver bem quem tem dinheiro, né? Infelizmente. Bom, então, para evitar o egoísmo, a gente precisa ser altruísta. Altruísta é o contrário de egoísmo. Altruísmo é a realização do bem ao próximo, sem esperar nada em troca. Então, fazer o bem
sem esperar que a pessoa lhe te dê algo, né? Isso também não tem nada a ver com egoísmo. A empatia é se colocar no lugar do outro, né? Entender que a pessoa tem humanidade, que a pessoa tem emoções, tem sentimentos, que a gente não pode machucar o próximo. A felicidade também é uma busca que deve ser constante. A pessoa egoísta, ela não é feliz, porque olha o que o Dalai Lama, que é aí um líder religioso, né, que era um líder religioso, falava. Quanto mais nos importarmos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade. Então, as pessoas, quando são felizes, elas não querem guerra com os outros, né? E por último aqui, o professor também trouxe uma frase do Chico Xavier, que também foi um líder religioso aí, né? Da religião espírita, e olha o que ele falava. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Então ele está falando basicamente sobre a relação dos seres humanos com os animais, né? Que a gente deve proteger os animais, porque a gente sabe que nós temos aí, no caso, a capacidade de raciocinar. Uma pessoa que machuca um animal, que fere um animal, ela provavelmente não tem amor dentro do seu coração, né? Bom, então pensando em tudo isso que o professor falou, em todo o estado ruim que o planeta se encontra, né, em todas as atitudes que a gente precisa cultivar para mudar esse cenário, né, existem muitas pessoas no mundo que também estão lutando para construir aí um mundo melhor para todo mundo, né, para todas as formas de vida, né? Então, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, essa organização, ela cuida aí para que todos os países vivam de forma harmoniosa, né, no planeta. Ela estabeleceu alguns objetivos para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque o mundo precisa se desenvolver, né? As tecnologias precisam surgir, muitas coisas precisam aí aparecer aí no sentido tecnológico para que a gente viva melhor. Mas tudo isso não pode de modo algum afetar a natureza. Então esse desenvolvimento ele precisa ser sustentável, ou seja, ele tem que acontecer, mas sem acabar com outras formas de vida. Então aqui o professor trouxe um joguinho para vocês, certo? É um jogo da memória. Ou melhor, é um jogo da memória mesmo. A gente tem aqui as cores e tem os 17 objetivos, né, que são aí, no caso, para o desenvolvimento sustentável. A gente vai tentar encontrar as cores e vai ler o que cada um desses objetivos fala. Bom, vamos começar. Vamos começar aqui pelo 1. Aqui a gente não tem definição nenhuma, só tem uma figura de uma família aqui aparecendo, certo? Então vamos tentar aqui encontrar a figurinha da mesma cor. Ó, não encontramos, mas a gente encontrou aqui um amarelinho, né, que parece que tem a ver com esse aqui, ó, que é o objetivo de número 2. O professor vai ler para vocês aqui, ó. Erradicar a fome. Olha o que está escrito. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover uma agricultura sustentável. Então, acabar com a fome é um objetivo, aí no caso, para que a sociedade consiga se desenvolver bem. Porque enquanto existirem pessoas que passam necessidades, né, que não conseguem nem se alimentar direito, a gente ainda vai ter um mundo muito desigual e um mundo muito injusto. Vamos para o próximo. Tirar aqui. Educação de qualidade. Já encontrei aqui o livrinho, né? Por que será que é importante ter uma educação de qualidade para o mundo se desenvolver aí de uma forma sustentável? Deixa o professor ler aqui, ó. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então olha ali que falou, inclusiva. A educação precisa ser inclusiva, né? Todas as pessoas precisam estar na escola. A escola não pode ser um ambiente só para alguns e não para outros. Ainda bem que aqui no Brasil a gente tem uma política pública que oferece ensino para todo mundo, né? De forma gratuita, isso é muito bacana. Vamos ver o próximo aqui. Aqui uma cor mais forte, um bordô, né? Tá falando sobre trabalho digno e crescimento econômico. Então as pessoas, né, precisam promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. O emprego pleno e produtivo, o trabalho decente para todos. A gente também tem visto muitas coisas ruins na televisão falando sobre aí, condições de trabalho análogas à escravidão. Então, como as pessoas não conseguem emprego, elas se submetem a qualquer tipo de trabalho, né? Às vezes trabalhos muito exaustivos, em que essas pessoas trabalham muitas horas em condições péssimas e não recebem quase nada. Então isso é muito ruim. Vamos aqui, mais rapidinho então. O professor vai revelando aqui, porque nosso tempinho já está acabando aqui, ó. Indústria, inovação e infraestrutura, também precisa se pensar nisso para que a gente consiga desenvolver um mundo melhor, né? Parcerias para a implementação dos objetivos. Então esses objetivos aqui, eles não vão fazer sentido se não tiver pessoas que se unam para que
eles sejam alcançados. Vamos para o próximo. Paz, justiça e instituições eficazes. Tem a ver aqui com esse ícone, que é o objetivo 16. Então, um mundo com paz precisa ser construído para que a gente consiga desenvolver aí um planeta mais acolhedor para todo mundo, né? Igualdade de gênero. Então, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres. Acabar com essa coisa aí do machismo, que é muito ruim, né, para a sociedade. Vamos para o próximo. Água potável e saneamento. Tem muitos lugares ainda que não tem água potável. O que é água potável? É uma água tratada, né, que não traga riscos para a saúde das pessoas. Então, precisa ter isso também para que o desenvolvimento consiga acontecer de forma sustentável. Erradicar a pobreza. Acabar com a pobreza no mundo. A pobreza não é algo natural. Volto a falar para vocês. A gente vive num planeta que tem recurso para todo mundo. O problema é que esse recurso está aí acumulado na mão de alguns e de muitos carecem, no caso, né, que não tem nada para poder viver de forma digna. Saúde de qualidade. Agora a gente está vivendo esse momento, né, da questão bem importante da saúde em relação ao Covid. Então, a gente precisa ter acesso à saúde gratuita e a gente precisa defender sempre isso, né, porque é uma política pública. Proteger a vida terrestre. Então, todas as formas de vida que vivem aí na Terra precisam ser protegidas. Energias renováveis. A gente precisa produzir energia que consiga se renovar e que não acabe aí com a Terra, no caso, né? Reduzir as desigualdades. Então, essa coisa de existir muitas pessoas pobres e poucas pessoas ricas, isso é uma desigualdade, né? Não pode existir também. Um lugar onde se conviva com paz não pode ter esse tipo de situação. Ação climática, né? Por conta de todas as ações dos seres humanos, o nosso planeta está mudando o nosso clima, né? Então, precisa aí também existir ações para proteger o clima. Produção e consumo sustentável. Então, as pessoas precisam consumir e as coisas precisam ser produzidas na medida em que todo mundo consiga ter acesso, né? Estamos quase terminando aqui. Cidades e comunidades sustentáveis. Então, as cidades precisam buscar aí um modo de se tornarem mais sustentáveis. E, por último, a proteção à vida marinha. Então, todos esses aqui são os objetivos para construir um mundo aí mais sustentável, mais ecológico e menos egoísta, como o professor explicou lá no comecinho da aula, tá? Bom, vamos voltar aqui para a tela, porque a gente já está chegando ao final, né? Vamos ver qual que é a nossa tarefa, então. Então, a tarefa tem muito a ver com o que o professor acabou de ler para vocês. Tem aqui alguns objetivos, certo? E tem ali do lado as definições. Esses objetivos são as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e vocês vão ligar cada objetivo à sua definição. Então, se vocês lembrarem que o professor falou aqui e lerem com bastante atenção, vocês vão conseguir fazer essa tarefa de forma muito tranquila, certo? Será que a gente alcançou os objetivos da nossa aula? A gente refletiu sobre as diversas formas de vida existentes na Terra? Sim, a gente viu que existe vida na água, na terra, no ar. A gente compreendeu a importância do nós? Sim, a gente viu que o pensamento individualista não é nem um pouco bom. A gente compreendeu a biodiversidade como um fator fundamental para a vida na Terra? Sim, a gente também falou que nós não somos seres únicos, a gente precisa viver aí em comunidade e precisa de toda a natureza preservada. A gente conheceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS? Sim, a gente viu ali por meio do joguinho, né? Bom, fica essa frase então: a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Então, precisamos respeitar todas as diferenças, seja entre seres humanos, seja dos animais ou de qualquer tipo de vida presente na Terra, né? Bom, então eu trouxe aqui uma caixinha surpresa onde o professor vai tirar aí algum elemento que vai apontar qual vai ser o tema da nossa próxima aula para vocês pensarem, tá? Então vamos olhar aqui. Então, o tema da nossa aula tem a ver... Será que tem a ver com isso aqui, com dinheiro? Olha, a gente tem um dinheirinho falso aqui, ó, com valores distintos, né? Notas de 100, notas de 50. Valores diferentes. Será que os seres humanos, né, o que importa para os seres humanos é o dinheiro? É o valor? Que tipo de valor que importa para os seres humanos? Então fica pensando nesse tema aí para a nossa próxima aula. Crianças, aí estão as referências que o professor utilizou para montar a nossa aula. E eu termino a aula dizendo para vocês que juntos a gente vai conseguir construir um mundo mais humano. Um abraço, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, Língua Portuguesa.
Tiburcia, será que o pessoal já chegou? Eles já estão aí? E já estão vindo, Tiburcia! Oi, galera! Oi, pessoal! Olha, tá todo mundo esperando a gente. Isso, ali sentadinho ali, ó, Tiburcia. Tem uns em pé também que eu tô... Senta, menino! Ajeita essa coluna. É? Senta bonitinho. Respira. Isso, agora sim. Você que tá com as pernas esticadas, pode ficar assim, não tem problema. Só presta atenção, tá bom? Porque as aulas são super divertidas. Para de reparar nas pessoas. Vamos voltar pro nosso lugar, Tiburcia. Vamos para Drácula. Ai, que saudade. Quase caiu. Eu vi, Tiburcia. Você viu? Tropecei. Tropeçou pra trás, Tiburcia. É muito perigoso lá pra trás, né, Tiburcia? Gente, que saudade que a gente tava de vocês. Isso mesmo, eu tava morrendo de saudade também, Tiburcia. Mas agora a gente tá aqui pra aprender junto de novo. Isso mesmo, Tiburcia. E hoje a gente vai aprender uma coisa muito importante. O quê? Como que? A gente vai falar sobre o quê? Sobre o distanciamento social. E por falar nisso, você tá muito pertinho de mim. Calma, Tiburcia. É porque a gente mora na mesma casa. É por isso que a gente também tá sem máscara. É verdade, Esparadrapo, a gente convive junto. Mas olha só, eu sei que tem muita gente que às vezes vai na casa dos parentes. É verdade, Tiburcia. Você vai na casa da avó, vai na casa do tio, né? Às vezes, sabe o que já aconteceu comigo? Veio um primo meu de outra cidade, Esparadrapo, foi na casa da minha avó. Daí eles chamaram todo mundo pra ir lá. Eu fiquei com medo, Esparadrapo. Será que eu deveria ter ido? Tiburcia, é algo que tem que se pensar muito bem. Se você for, você tem que ficar mais distante das pessoas e tem que usar máscara, né, Tiburcia? É verdade, né? É importante sempre usar a máscara mesmo, porque às vezes eu vou falar a verdade pra você. Eu fico com vergonha, às vezes, de usar máscara perto das pessoas que eu conheço. Tiburcia, eu sei que você fica, eu também fico, mas às vezes tem que usar. Tem que ter vergonha de ficar sem máscara. É verdade, né? Porque aí a gente tá se cuidando se a gente tiver de máscara. Isso, mas primeiro a gente tem que pensar no quê? No distanciamento social na escola, Tiburcia. Você sabia que tem gente que tá na escola e tem gente que tá em casa? É verdade. Na escola é super importante. E você vê que uma coisa, ela afeta a outra. Isso, justamente isso. Então, na escola, principalmente, Tiburcia, tem que manter o distanciamento social. Eu sei que às vezes é difícil ficar longe daquele colega que você gosta, mas tem que ficar com o distanciamento. Mas, mesmo que a gente sinta falta de se cumprimentar, de chegar pertinho, a gente pode inventar um super cumprimento, né, Esparadrapo? Isso, assim, pra ficar longe. Por exemplo, né, Tiburcia? E quando você quiser abraçar alguém, você pode dar um abraço wireless, né, Tiburcia? Tipo assim, ó. Tipo um abraço wireless, assim, pra Isso, pessoa. super dá certo, Tiburcia. É importante, né, a gente manter esses cuidados em casa também, porque às vezes todo mundo acha que o problema tá na escola, mas se eu fico passeando na casa das pessoas e vou pra escola, imagina se eu vou num lugar que as pessoas estão com o coronavírus, daí eu levo pra escola. É verdade, Tiburcia. E aí também vai uma pergunta. Tem que perguntar e tem que começar a ver se seus pais também fazem o distanciamento social, né, Tiburcia? É importante, né, Esparadrapo? Todo mundo precisa se cuidar, porque a gente não sabe, o vírus ele é invisível. É invisível, a gente não sabe quem que tá, quem que não tá, então tem que se cuidar, né, Tiburcia? E as pessoas não pode ser que elas não tenham sintomas, mas o vírus tá ali, daí ele fica por aí. Isso, e quando você vai às vezes no mercado, na verdade, a gente nem pode ir no mercado, né, Tiburcia? Mas a gente sabe que a minha mãe me contou esses dias o quê? Que tinha criança no mercado. A minha mãe me contou esses dias que tinha na fila. As pessoas estavam sem máscara, você acredita? E uma pertinho da outra. Não pode, precisa manter o distanciamento social. Que horror, que horror! E olha só, você que tá em casa, você tá se cuidando? A gente tá com saudade de você também, sabia? E ó, se você tiver alguma dificuldade com as suas tarefas, você pede pra sua família também te ajudar. A família participando, a gente aprende mais rápido, né? Isso. Se você tem um irmão mais velho, você pode pedir ajuda dele, né, Tiburcia? E se você tem um irmão mais novo, você pode ajudar ele. Porque se o irmão mais velho já estudou as coisas que você tá vendo, ele pode te ajudar. Pode ser muito divertido isso, Nossa, sabia? Tiburcia, é super legal falar sobre isso, eu gostei. Mas, às vezes, Tiburcia, eu não vou mentir pra você, eu tenho vergonha de pedir ajuda. Ai, Esparadrapo, mas não pode. As pessoas, você pode sentir vergonha, todo mundo sente vergonha, mas a gente pode enfrentar a vergonha, porque todo mundo fica envergonhado em algum momento. Eu tenho medo que eles pensem que eu sou burro.
Não, esparadrapo, porque ninguém nasce sabendo, né? Então a gente precisa das pessoas para aprender. A melhor coisa que tem é dizer: oi, professora, mamãe, papai, irmão, eu não entendi. Você pode me explicar de novo? Eu sei, Tibúrcia, mas às vezes até minha bochechinha fica vermelha, Tibúrcia, e eu não sei como fazer. Mas você sabia que todo mundo tem dúvida e fica assim meio envergonhadinho? É, Tibúrcia? Não tem problema sentir vergonha, não tem problema não, sabe? É importante que a gente vença a vergonha e peça ajuda. Ah, Tibúrcia, entendi. Porque mais uma vez tem que ter coragem, né? Você falou que a coragem ele tem que ter quando você tem medo e também tem que ter coragem quando tem vergonha, né? Então, peça ajuda se você tá com dificuldade. É muito importante isso, esparadrapo, porque daí a gente também tá dando oportunidade pra pessoa nos ajudar. Então tá, Tibúrcia, eu não vou mais me sentir envergonhado, feito? Mas já que você falou de vergonha, posso compartilhar uma vergonha que eu fiquei, que tá acontecendo comigo? Pode, Tibúrcia, só não demora muito que o nosso programa tem tempo. Tá bom, esparadrapo, é que assim, me convidaram pra uma festa de aniversário. E daí a gente falou do distanciamento, né? E aí eu tô com vergonha de dizer que eu não vou, porque vai que as pessoas acham que eu tô contaminada, que eu não quero ir por causa disso. Ah, Tibúrcia, eu entendo você, eu já passei por isso. Mas sabe o que minha mãe falou pra mim quando aconteceu isso? Eu vou dizer. Ela falou assim: você não pode ter vergonha de fazer o que é correto. Olha que profundo, esparadrapo. É, mais profundo que um poço profundo, Tibúrcia. Nossa, se cavar mais, acha petróleo. Isso mesmo, Tibúrcia, não pode ter vergonha de fazer o que é certo. Então, se você tá fazendo o que é certo, você fala: puxa vida, meu amiguinho, eu queria ir no teu aniversário, mas não vou poder ir por causa do distanciamento social e por causa dessa pandemia. Mas se sinta abraçado por mim. É verdade, né? Se eu não for, eu vou estar mostrando que eu tô preocupada em cuidar de todo mundo. Inclusive dele, Tibúrcia. Então eu tava sentindo vergonha à toa. É, Tibúrcia, eu acho que a gente tem que ter vergonha, mas algumas coisas a gente tem que ter coragem de enfrentar. Você que me ensinou. É mesmo, fui eu que falei. E olha só, é importante, você que tá indo pra escola, que tá frequentando a escola, você precisa se cuidar. Não fica saindo por aí não, fazendo muita visita. Se o seu pai chegar, vamos, você ensina o seu pai também. Porque às vezes, os pais dão muito trabalho, sabia? Sabe, Tibúrcia, hoje eu cheguei numa conclusão muito importante, Tibúrcia. O quê? Em todos os tópicos. A gente não pode ter vergonha do quê? De fazer o distanciamento social na escola. A gente não pode ter vergonha do quê? De fazer o distanciamento social em casa. Às vezes quando algum parente vem de longe. Ou então até às vezes quando alguém em casa positiva. A gente tem que ficar longe da pessoa, um pouco mais longe, porque a gente tá cuidando dela e da gente, né, Tibúrcia? Mesmo. Se você tiver um parente dentro da sua casa, dentro da sua família, que tenha positivado pro Covid-19, você deve manter todos os cuidados. Use máscara dentro de casa e mantenha o distanciamento social. Passa rapidinho, você vai ver. Se você se cuidar, logo tudo vai ficar bem. Não precisa ter vergonha de ficar longe de quem você ama às vezes, né, Tibúrcia? É pra proteger. E olha só, esparadrapo, as emoções positivas de hoje me inspiraram a falar sobre ajuda. Ajuda, Tibúrcia. Essa é bem positiva mesmo. Se você tem um irmãozinho menor, você pode ajudar ele também. Pode ajudar sua mãe a cuidar dele, ou se ele tem dúvida nas tarefas, você também pode ajudar. Isso, e pode cuidar, né, Tibúrcia? E se você tiver com dificuldade, peça ajuda. Isso, e pode fazer cócega no irmãozinho menor, né, Tibúrcia? Pode brincar junto, e pode... Eu gosto de brincar, Tibúrcia. Eu também. Olha, galera, a gente espera que vocês se cuidem e que fique tudo bem para que logo, logo essa aula possa acontecer dentro da escola. Isso, e quem sabe, né, Tibúrcia, daqui a um tempo a gente pode ir lá na escola falar com eles, Tibúrcia. Vamos combinar? De dedinho que vocês vão se cuidar, a gente vai se cuidar para que logo a gente possa estar bem pertinho. Feito, de dedinho, Tibúrcia. Combinado. Tchau, amigos. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Isso mesmo, Tibúrcia. Vamos dar um abraço Wireless.